Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos que vamos dar continuidade ao assunto intervenção de terceiros. A modalidade que nós vamos estudar agora é o chamamento ao processo. Tema esse que está entre os artigos 130 a 132 do CPC. Visualize só. Você já sabe o que é o amicus curiae e você sabe o que é assistência. O amicus curiae, ele é amigo da corte. E o assistente, ele é amigo da corte? Não, ele é um auxiliar da parte. Agora eu vou falar do chamamento ao processo. E o chamamento ao processo é totalmente diferente do amicus curiae e da assistência. Você vai perceber agora. O chamamento ao processo, ele é admissível para a inclusão no polo passivo do devedor principal ou dos co-obrigados. Ou seja, o réu vai chamar para o processo quem? O devedor principal ou aquelas outras pessoas que também são obrigadas a pagar com ele. E juntos eles vão formar o quê? Um litisconsórcio passivo. Então, de cara, você já viu que o chamamento ao processo é feito pelo réu. Ritson, eu não entendi muito bem. Devedor principal, co-obrigados, fica tranquilo. Eu vou já te explicar tudinho. Primeiro, eu preciso que você entenda. Eu sou obrigado a fazer o chamamento ao processo? Não, é apenas o quê? Admissível. E quem é que faz o chamamento ao processo? É o réu. O chamamento ao processo, para tu ficar bem claro, é porque é aquela situação que tu é réu, você está sendo chamado para pagar alguma coisa, só que tu não é obrigado a pagar sozinho. Não foi só você que fez aquilo. A culpa não é só tua. Tu fala, ei, vem cá pagar comigo, vem cá. Aí você faz o chamamento ao processo. Eu vou te explicar as hipóteses de cabimento e vai ficar bem claro para você. Então vejam só. O código CPC, ele traz para a gente 3 hipóteses. O código diz primeiro que ele fala que o afiançado, ele vai ser chamado para o processo pelo fiador. Ritson, como assim? Quando o fiador for réu, o fiador pode chamar para o processo o afiançado. Não entendi nada, Ritson. Vem cá comigo. Quando você vai se matricular numa faculdade particular, normalmente eles pedem para você nomear um fiador, um avalista, seja lá o que for, né, para você assinar aquele contrato de 6 em 6 meses. Então você vai lá na faculdade e você que vai estudar, né, você estuda e tu contrata um fiador. Então tá aqui, você é estudante, você que estudou na faculdade, você pega, contrata não dá para contratar fiador, né? Mas se pudesse contratava, porque ninguém quer ser fiador. Mas você chama alguém para ser fiador, um amigo teu, uma amiga tua. É agora que a gente vê onde está a amizade. Porque ser fiador dos outros ninguém quer. Agora comer na tua casa de graça todo mundo quer. Agora vejam só. Você estudou na faculdade. Só que para estudar tu teve que ter o quê? Um fiador no contrato. Você está com esse fiador. O que ocorre? Você não paga as tuas mensalidades. E nem o fiador. A faculdade pode cobrar o valor dessas mensalidades na justiça? Pode. Aí está aqui a faculdade. E a faculdade quer entrar com uma ação. A faculdade é a altura. Ritson, a faculdade pode cobrar direto de mim? Pode. Mas ela não chamou um fiador. E esse fiador, ele não tem que dar uma garantia mínima? Tem. Então, esse fiador tem dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Em vez de cobrar direto de ti, eu vou entrar com uma ação direto contra o fiador. Ritson, mas calma aí, não foi o fiador que estudou, foi eu. Pois é, filho. A faculdade é a autora. E ela entra com uma ação direto contra o fiador. Então, o fiador é o quê? Réu. E o fiador vai ficar lá puto. Caracas, bicho. Eu estou aqui como réu e não fui eu que estudei. Eu não me... Caramba, eu sou... O que ele vai fazer? Nesse caso, o fiador vai chamar para o processo você que estudou. E você que contratou o camarada como fiador, você estudante, eu dou o nome para ti de afiançado. Então, o que é o afiançado? Afiançado é aquela pessoa que está protegida por um fiador. Então, o que eu vou fazer? O fiador, que é o réu, vai chamar você para o processo. Ritson, mas eu não poderia discutir isso em outra ação? Eu sei, gente. A faculdade poderia entrar com uma ação contra o fiador pagava. Aí depois o fiador, em outro processo, entrava com ação contra você, afiançado. Mas eu ia ter 2 ações, 2 processos, 2 citações, 2 intimações, 2 audiências, 2 sentenças, ocupando lugar no arquivo 2 processos. Então, assim, que fique bem claro, tu não é obrigado a fazer isso, que é admissível, mas é muito melhor que se resolva tudo num processo só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou chamar todo mundo para cá para o processo. E qual é o objetivo disso? Vem cá comigo, olha só.
O objetivo é que a sentença, ela trace, ela coloque qual é a responsabilidade de cada um. Ela pega e fala bem assim, ó, fiador, você tem que pagar a faculdade, mas afiançado, fica esperto, depois você tem que ressarcir o fiador. Então eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, eu resolvo os 2 problemas em um processo só. A sentença, ela vai dizer a responsabilidade de cada uma. Ainda tem outra. Se a faculdade vencer, o fiador tem que pagar? Tem. O que vai acontecer? A sentença, ela vai valer como um título executivo. Como assim título executivo? Título, documento. Executivo, porque você pode cobrar esse documento. Não precisa mais ouvir testemunha, já resolveu tudo aqui. Então, a sentença condenando o fiador, essa sentença vale como um título executivo. Título executivo para quê, Ritson? Título executivo para que aquele camarada que satisfez a dívida, para que ele seja ressarcido. Em favor daquela pessoa que satisfizer a dívida. Então, o que ele vai fazer? Esse fiador, ele vai pegar a sentença, que é um título executivo, e ele vai direto cobrar o afiançado, porque a responsabilidade já ficou definida. Mas olha só, ele vai cobrar esse afiançado, desde que esse afiançado tenha integrado a lide. Se ele integrou, vale como título executivo. E se não integrou, aí não. Aí você vai ter que entrar com uma outra ação. Então, que fique bem claro, olha para o esquema. A faculdade está aqui. A faculdade entra com uma ação contra o fiador. Só que não foi o fiador que estudou. Quem estudou foi você. Então, o fiador, ele é réu, a faculdade é autora. E como o fiador, ele não estudou, ele está lá sendo obrigado a pagar, o que ele faz? Ele chama você para o processo. Ele chama o afiançado. Qual é o objetivo dele chamar o afiançado? O objetivo é que a sentença defina a responsabilidade de cada um. A sentença vai dizer qual é a responsabilidade do fiador para a faculdade e do fiador para com o afiançado. Tudo na mesma sentença. E se esse afiançado tiver participado do processo, se ele foi chamado, a sentença vale como título executivo. Ou seja, o fiador não precisa entrar com uma outra ação para receber essa grana. Ele já pode diretamente executar o afiançado. Tranquilo até aí? Então, primeiro caso. Primeira hipótese, o fiador ele é réu. Aí ele chama quem? O afiançado. Esse afiançado eu dou o nome para ele de chamado. Ele que foi o chamado. Ele foi chamado para quê? Para eu definir a responsabilidade dele. Só que tem situações em que a empresa, ela não pede apenas um fiador. Ela pede vários fiadores, ela pede 5 fiadores. Então o que vai acontecer? Ela pede 5 fiadores, mas ela entra com uma ação na justiça somente contra um ou contra alguns. Então eu tenho 5 fiadores. Só que a faculdade ou a empresa só chama para o processo 1. Só tem um que é réu. E ele, por que não chamou os outros 4? Aí o que esse fiador que é réu no processo vai fazer? Ele vai chamar os outros fiadores. Ele vai chamar os demais fiadores. Então lembra, se o fiador for réu, ele chama o afiançado. Se um ou alguns dos fiadores forem réus, eles chamam os demais fiadores. E quando eu tenho devedores solidários, o que é dívida solidária? Imagina o seguinte, imagina que eu faço um contrato com você, com a sua sogra e com seu sogro. Então você, sua sogra e seu sogro, juntando eu tenho o quê? 3 pessoas. E eu falo para você o seguinte, a parada é o seguinte, eu vou te arrumar R$200. Mas eu arrumo R$200 para vocês, mas enfim é na cabeça, vocês são devedores solidários. Então, se eu quiser, eu posso cobrar tudo de você, eu posso cobrar tudo da tua sogra ou tudo do seu sogro. Ou R$100 de ti, 50 da tua sogra, 50 do teu sogro. Que vocês são devedores solidários. O que faz? Vocês não são devedores solidários? São. E vocês não pagam. O que eu faço? Eu não tenho 3 devedores solidários? Tenho. Eu cobro só de ti. Eu cobro só de um ou de alguns dos devedores solidários. Esse um ou algum que está sendo cobrado, esse um ou algum que é réu, o que ele pode fazer? Ele pode chamar para o processo os demais devedores solidários. Para quê? Qual o objetivo? Para que o juiz, na sentença, defina a responsabilidade de cada um desses daqui. Agora, pessoal, olha a diferença, é brutal. Amicus curiae, ele é amigo da corte. O assistente é um auxiliar da parte.
Já aqui no chamamento ao processo, o cara, ele não está chamando para ser auxiliado, eu não estou chamando para o cara ser auxiliado, não. Eu estou chamando para o cara pagar, para definir a responsabilidade dele. Eu não chamo o assistente para pagar. O assistente é só um auxiliar. Aqui no chamamento ao processo, eu chamo o afiançado para definir a responsabilidade dele de quê? De pagamento. Os demais fiadores para definir a responsabilidade dele de quê? De pagamento. Os demais devedores solidários para quê? Para definir a responsabilidade dele pelo pagamento. O CPC, ele traz só essas 3 hipóteses aqui. Só que eu tenho mais uma que o pessoal que vai fazer concurso para analista, eu quero que vocês tomem cuidado. Porque normalmente cai direito civil no edital de vocês. Técnico não é muito raro, tá? Mas olha só, o Código Civil, no artigo 788, ele estabelece mais uma forma de chamamento ao processo. Que quando que ocorre essa forma? É quando eu tenho uma relação entre segurado e segurador. Então não tem aquela empresa seguradora? Pois é. Você bate o carro, ocorre um sinistro, seja lá o que for. E a vítima entra com ação direto contra o segurador. Direto contra o segurador, direto contra a seguradora. Então a seguradora, ela vai ser o quê? Vai ser ré. O que essa seguradora vai fazer? Ela vai fazer bem assim, ei filho, foi tu que bateu o carro. Ei segurado, vem para o processo. Ela faz o chamamento ao processo. Porque pode ser que essa batida não esteja acobertada pela apólice, né? Então, pessoal, enfia a cor na cabeça. Primeiro, o chamamento ao processo é o autor que chama? Não, quem é que chama? O réu, é o réu. Lembra do seguinte, o fiador é réu. O que ele faz? Ele chama o afiançado para o processo. Um ou alguns dos fiadores ou dos devedores solidários são réus. O que eles fazem? Eles chamam os outros. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é que o juiz, na sentença, defina a responsabilidade de cada um. E se esses chamados, se eles forem chamados, a sentença vale como título executivo. É só tu ir lá cobrar. É muito melhor do que ter que entrar com uma outra ação e começar tudo de novo, e audiência de conciliação e mediação. É muito mais prático a assistência. Pessoal, tomem muito cuidado. O chamamento ao processo, ele ocorre sem suspensão do processo. O processo não para. O processo não para. Enquanto eu faço tudo isso aqui, o processo não para. Então, o chamamento ao processo, ele ocorre sem suspensão do processo. Beleza até aí? Agora, vamos ver como é que é o procedimento. Primeira coisa que vai acontecer, o réu, no prazo da contestação, ele vai fazer o chamamento ao processo. Ele vai entrar com esse pedido, ele vai fazer esse incidente no processo. Agora vejam só, chamamento ao processo, quem apresenta o requerimento é o réu. E ele apresenta esse requerimento no prazo para contestação. Mais à frente nós vamos conversar que para contestar ele tem 15 dias. Então nesse prazo de 15 dias para contestar, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o juiz efetuar a citação do chamado. O que é citação, Ridson? Citação é quando eu convoco alguém para integrar a lide. Então, o que vai acontecer? O afiançado não está na lide. Os demais fiadores não estão na lide. Os demais devedores solidários não estão. Então, eles não vão ser chamados, eles vão ser convocados. Quando você convoca alguém para participar do processo, essa pessoa está sendo o quê? Citada. E o que é intimação? Intimação é quando eu dou ciência. Se você já está no processo e eu quero te avisar de uma audiência, você vai ser intimado. Agora, se você não está no processo e eu te convoco para você integrar, você vai ser o quê? Citado. E nenhum deles está no processo. Então, como eles não estão, eu vou chamá-los para o processo. Eles vão ser citados. Então, vai ser feita a citação do chamado. Então, lembra, o réu, no prazo para contestar, ele pede a citação do chamado. Só que ele pede e o juiz tem que analisar. E o juiz pode deferir a citação do chamado ou indeferir. Apesar da gente ainda não ter estudado recursos, eu quero que você anote aí. Contra a decisão do juiz que defere ou indefere essa citação do chamado, cabe um recurso chamado agravo de instrumento. Cabe um recurso chamado agravo de instrumento. Anote aí que quando a gente chegar em recurso, você vai tirar de letra tudo isso. Agora, olha só. Se o juiz indeferir, só lamento, velho. E se o juiz deferir? Olha, se o juiz deferir, você tá beleza. Só que essa citação do chamado, ela tem que ser promovida, ela tem que ser realizada.
E ela tem um prazo para ser realizada. E se ela não for promovida nesse prazo, a citação fica sem efeito. Qual é esse prazo? 30 dias, regra, ou 2 meses. Eu tenho que promover a citação do chamado, eu tenho que fazer essa citação do chamado no prazo de 30 dias, regra, ou 2 meses. Quando que é 2 meses? Vai ser 2 meses quando esse chamado estiver em outra comarca, em outra seção ou em outra subseção judiciária. Ele está longe, pô. Então, se ele está em outra comarca, em outra seção, em outra subseção, o prazo vai ser maior. O prazo vai ser do quê? De 2 meses. Agora, se o chamado estiver nesta comarca, nesta seção, nesta subseção, o prazo não vai ser de 2 meses, o prazo vai ser do quê? De 30 dias. Beleza até aí, pessoal? Lembrando, o chamamento ao processo, ele suspende ou não suspende o processo? Ele não suspende o processo. Fechou até aí, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a assistência. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!